E aí, vou fazer um mini resumo, uma mini análise, se é que pode ser assim dizer, sobre o livro Opúsculo Humanitário, da Anísia Floresta, que é obra obrigatória da FUVEST nesse ano, né, para 2026. E é isso. Bom, o livro foi publicado a primeira edição, a original, em 1853, pela Anísia Floresta. E ele já é um livro que contradiz um pouco a sociedade da época, tanto pelo caráter, né, pela mensagem que o livro tem, mas pela sua publicação em si, porque é uma mulher a autora, né? E nessa época as mulheres, muitas delas ainda não tinham letramento, a grande maioria ainda não era letrada, muito menos tinha a oportunidade de conseguir escrever um livro, né? Com tanto teor crítico com relação à sociedade, igual a Anísia fez no Opúsculo Humanitário. Bom, a mensagem principal do livro é a importância da educação feminina e a visão como a Anísia enxergava a educação da mulher como um pilar para o desenvolvimento da sociedade, né? Num caráter geral, assim, é uma ideia positivista, né? Pode-se dizer, até porque estava ali na época que ela viveu, né? A ideia do positivismo, do progresso social. E a Anísia argumentava que uma sociedade só poderia se desenvolver, né, se tornar mais civilizada, conforme a educação da mulher e a inserção da mulher no meio social aumentassem. O livro ele tem, como a própria Nízia diz, né, ele é basicamente um ensaio e uma coleção de 62 artigos sobre a posição da mulher o papel da mulher, né, na sociedade tanto da antiguidade, que é onde ela começa o livro, como na atualidade, a época, né? E ela passa por diversos países, analisa com um certo grau de profundidade o papel da mulher em todos eles e tece críticas, né, ao sistema vigente da época. Bom, outro caráter geral do livro também é que está muito presente, é que a Nízia ela acreditava numa educação além da educação acadêmica necessária, né? Mas ela acreditava numa educação moral e religiosa. Então ela achava que a mulher tinha que ter os bons costumes de ser uma boa mãe, ser uma boa esposa, seguir fielmente a religião, né? A religião dela que seria a religião cristã católica. E ela deixa isso bem explícito nos 62 artigos que ela põe. Além disso, o livro tem um certo caráter, um teor assim abolicionista. Ela não chega a falar em nenhum momento que deve-se acabar com a escravidão, não nada do tipo, né? Porque no Brasil, a época que o livro foi publicado, em 1853, a Lei Áurea de 1888 ainda não havia acontecido, né? Então a escravidão no Brasil era uma atividade presente na sociedade ainda. Mas apesar dela nesse livro não tratar do assunto como devemos acabar com a escravidão, ela consegue deixar bem clara que não concorda com essas atitudes, né? Criminais, sim, totalmente ridículas, de escravizar, subjugar outra pessoa, né? Só que há uma certa, não uma contradição, mas um desvio, vamos dizer assim, que ela acha isso errado, não não majoritariamente por estar se oprimindo outra pessoa, né? Mas principalmente porque não seria isso que a religião prega e que isso atrapalharia o desenvolvimento educacional das crianças.
Falando do. Vamos entrar, né? Falando agora do livro, provavelmente dos artigos. É, do primeiro ao quinto artigo, ela. Vou chamar de artigo ou de capítulo, tá? Entenda-se como sinônimos aqui nesse contexto. Ela faz, do primeiro ao quinto capítulo, ela faz uma análise das civilizações asiáticas. Asiáticas não, é da antiguidade. Ela começa pela Ásia, ela passa pelo Egito, vai para a Grécia, para Roma e fala um pouco sobre o medievo. Ela dá um panorama geral do, da função da mulher e ela mostra que essas sociedades não valorizavam a mulher. Ela fala para a Ásia, por exemplo, abre aspas, a mulher foi sempre considerada como um instrumento do prazer material do homem, fecha aspas. Do Egito, ela fala que a mulher permaneceu em completa ignorância a respeito da educação que convém à mulher, fecha aspas. Então ela faz isso para. Esse é meio que a análise dela, né? Ela pega a civilização, faz uma análise e deixa um comentário pessoal, vamos dizer assim. Depois disso, do sexto ao 13º capítulo, ela fala sobre as civilizações europeias, né, mais expoentes da época, que seriam a Alemanha, a Inglaterra e a França. Nessas três, ela tece um comentário diferente do que ela tinha feito do que nos cinco primeiros capítulos. Ela já elogia mais a forma como essas três sociedades enxergam a mulher, mas ainda assim ela fala que essas sociedades não obtiveram a perfeição. Ela elogia a Alemanha, por exemplo, o verdadeiro tipo do espírito da família, além da admiração das mulheres inglesas, que ela fala virtudes domésticas e nobre altivez do seu sexo. Então, assim, ela ressalta como as virtudes domésticas, né, são algo essencial para a mulher, né, que é uma visão que hoje em dia a gente já entende que não é bem assim, né, não é tão necessário, não é tão essencial, não é exclusivamente essencial à mulher, né. Bom, aí após isso, do 14º ao 16º capítulo, ela fala sobre a América, mas entenda-se Estados Unidos, né, América anglo-saxônica, e ela fala principalmente de uma autora chamada Stowe, que seria um exemplo para todas as mulheres, né? Ela fala que a educação moral e religiosa da Stowe fizeram ela, sim, ser uma, uma grande figura feminina para Anísia. Bom, após isso, do 17º até o final do livro, dos artigos, ela fala sobre o Brasil, né? Sobre a situação da educação da mulher no Brasil. Ela começa falando que o Brasil herdou o desprezo de Portugal pela educação à mulher, né? Herdou o desprezo de Portugal ao outro sexo. Ela fala sobre a existência da palmatória nas escolas, ela via aquilo como um sistema prisional, né? E após isso ela faz uma coisa que eu acho muito bonita, assim, que dá para dialogar bastante com a realidade moderna, que é uma crítica à educação brasileira como um negócio, né? Como algo comerciável. Ela fala que a educação naquela época aqui no Brasil não era valorizada pelo seu conteúdo, mas sim pela forma e pela forma, entenda-se, pela fisionomia, né, de estar inserido numa escola. Algo que à época era uma novidade, porque antes da chegada da família real portuguesa aqui no Brasil em 1808,
era algo, a escola não era algo, tipo, quase nada presente na sociedade brasileira. E após isso, após a chegada da família real portuguesa, começou-se a ter um princípio de pontos de ensino para homens e mulheres, e eles eram muito vistos como uma forma de você poder ostentar, vamos dizer assim, né? Porque, querendo ou não, você ser um pai, né, e ter um filho numa escola que você pagava um valor muito alto, você poderia mostrar que você se inseria na alta classe social. Ela critica também que baseava-se muito, diferenciava-se muito o currículo da educação aos homens com relação às mulheres, né? Primeiro que as mulheres elas tinham muito menos, dedicavam muito menos tempo à escola e o currículo delas era muito diferente. Elas aprendiam o que era chamado de prendas domésticas, né? Que era algo essencial para elas naquele momento, que seria aprender a costurar, aprender a cuidar e coisas assim, o que era denominado como prendas domésticas. Ainda nesse sentido da comercialização do estudo, ela dizia que se vende o prestígio e não a educação, né? Justamente nessa lógica de estar inserido numa escola seria uma forma de demonstrar ser de uma classe social mais abastada, pode-se assim dizer. Além disso, também é algo curioso que ela diz que muitos comerciantes e artesãos portugueses que acabavam fracassando nesses seus serviços, eles viravam-se à educação, visando abrir uma escola e com isso ter sucesso financeiro, né? Então, assim, com certeza seriam pessoas que não tinham contato com a pedagogia, com a educação, e o único intuito deles em abrir uma escola seria o lucro, né? Então, é uma crítica aí que, apesar de ter sido feita em 1850, não é muito distante do nosso tempo hoje em dia. Bom, depois disso, algo que me chamou a atenção também é ela falar do regime escravocrata, justamente como algo prejudicial e nocivo, mas como eu já falei, não justamente pela barbárie em si, mas pelo prejuízo que aquilo poderia ter para a educação. Vou até ler aqui no 2 parágrafos, 3 parágrafos do livro aqui. Porém, muitos senhores, não querendo reconhecer que sob o invólucro grosseiro do preto bate muita vez um coração nobre, generoso e capaz das maiores virtudes que honram a humanidade, creem comprar no homem ou na mulher, sujeitos ao tirânico jugo da escravidão, um animal de carga, ou um necessário autômato, cujas molas devem mover-se a gosto ou a capricho do seu dono. É tempo de fazer sentir a nossa mocidade que por entre esses infelizes a quem se oprime de trabalho e de maus tratos, negando-se-lhes até a felicidade de refletir, existem mães, filhos, irmãos, etc., que sofrem em silêncio sem outra defesa mais que suas lágrimas, sem outra garantia que a cega obediência, sem outra vingança que a sua muda oração a Deus. Aí aqui 4 versos. Deus que nenhuma raça fez para sobre outra ter revoltante primazia e limitado poder. Mães brasileiras, afastai dos olhos de vossos filhos o espetáculo de uma opressão cruel, que lhes enerva a compaixão e agrava mais a triste sorte desses míseros, a quem deveis, como cristãs, caridosamente dirigir. Ensinai-lhes cedo a olhá-los como nossos semelhantes e, por conseguinte, dignos de nossa comiseração no estado a que os reduziram nossos maiores. Então, assim, fazendo uma análise aqui, é perceptível que ela assim, não concorda com o castigo e todas
as barbáries que os escravizados sofriam, mas ela não fala propriamente do problema em si, mas ela fala da alma, do bom coração dessas pessoas que acabam sofrendo, um coração nobre, generoso e capaz das maiores virtudes que honram a humanidade. É que a única forma desses escravizados se manifestarem seriam em suas lágrimas e sua oração a Deus, né? Como se isso fosse o único método que eles teriam de resistência a isso. E além disso, ela conclui dizendo que seria a obrigação das mães, né? Ela também, um ponto muito importante do livro é que ela fala que seria uma certa obrigação das mães educarem moralmente os seus filhos, né? A partir da matriz religiosa, que seria um encargo das mães conseguirem educar isso, educar as crianças, né? Na época era muito comum que as mães, após terem os filhos, deixavam todo o cuidado dos filhos na mão dos escravizados, né? Então, cresciam crianças que acabavam tendo muito pouco contato, pode-se assim dizer, com os pais verdadeiros e mais contato com os escravizados que cuidavam deles de verdade, né? E a Nísia, ela fala aqui que os filhos, ao perceberem essa opressão a quem cuida deles, pode-se assim dizer que seriam os escravizados, teriam uma opressão interna, né? Cara, é difícil. Não conseguiriam, tipo, discernir entre o que está realmente acontecendo ali, né? Bom, depois dessa parte que ela fala sobre a escravidão, ela fala sobre um pouco sobre o papel dos indígenas, que eram mulheres que também trabalhavam muito e também mereciam certa relevância na sociedade brasileira. Depois disso, ela fala sobre, ela indica possíveis meios de se reformar a, a educação aqui no Brasil, e ela fala que era para seguir principalmente os exemplos desculpa, principalmente seguir os exemplos das nações europeias e dos Estados Unidos, né? Abre aspas. Copiemos, antes de tudo, a educação que naqueles países se dá à mocidade. Imitemos principalmente os ingleses no respeito à religião e à lei, os alemães no hábito de pensar e no empenho de elevarem-se acima de todos os povos, pelo estudo e pela reflexão, os franceses em seu espírito inventor e em suas generosas inspirações civilizadoras, a todos no gosto pelo trabalho e no desejo sempre progressivo de engrandecerem-se por seu engenho e atividade. Então é uma visão bem positivista, né? Visando alcançar maior desenvolvimento social, devemos copiar os europeus, né? Que seriam o modelo exemplo. E é isso, basicamente era isso que eu anotei aqui, não sei se ficou muito claro, não sei se isso vai pro ar também, como eu disse. Não sei quem vai ver isso. Se de alguém estiver vendo isso, busque também outras fontes. Não sou nenhum especialista em Nísia, muito menos professor, nada do tipo. Tem muitas análises boas no YouTube aí que falam sobre o livro. E é isso. Se você for ler, deixa aí, fala aí o que você achou do livro e espero ter ajudado com alguma coisa aí. Qualquer dúvida, pode perguntar, é nóis.